Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula da playlist de engenharia metabólica, na qual nós iremos definir o que é engenharia metabólica e iniciaremos aqui a esmiuçar alguns conceitos que serão retomados ao longo das próximas videoaulas, tá? Então a nossa proposta a priori é conceituar o que é engenharia metabólica, qual que é a motivação de estudar-se aí aspectos metabólicos e posteriormente a gente vai afunilando esses conceitos em aulas subsequentes, beleza? Então, a nossa motivação de antemão aqui é fazer a seguinte pergunta. Bem, como que era produzida a insulina antes da insulina recombinante, que data aí do ano de 1981? Basicamente, a insulina é um hormônio proteico que é importante aí para fazer a captação de glicose na corrente sanguínea. E quando há deficiência na produção de insulina, nós temos aí uma doença autoimune denominada como diabetes mellitus. Essencialmente, antes da insulina recombinante, o que era feito? Era necessário que houvesse um grande aporte de porcos, haja vista que há similaridade anatômica funcional com o ser humano, e desses porcos era extraído aí o pâncreas. E por sua vez, o pâncreas era extraído a insulina, que posteriormente aí era utilizada para tratar desses pacientes diabéticos. O grande aspecto é que essa insulina ela não era tão very good, haja vista que havia contaminantes, o processo não era tão viável em aspectos de escalonamento, porque pensemos da seguinte maneira, existem até algumas imagens aí que são divulgadas de maneira muito errônea na internet, era necessário 4.500 quilos para extrair poucas quantidades de insulina. Bem, isso daí não é bem verdade, eu fui dar uma pesquisada aqui na literatura e eu não encontrei essa informação, mas o que se sabe era que era necessário fazer a extração aí do pâncreas suíno e a partir disso fazia-se aí a extração da insulina. O fato é que havia muito contaminante e não era tão boa. E aí, no ano de 1981, chega-se a insulina humana recombinante, tá? Ela foi produzida aqui por essa empresa chamada de Genentech, é a primeira empresa de biotecnologia moderna. E basicamente o que foi feito? Pegou-se o gene associado com a expressão da insulina e inseriu-se dentro de uma bactéria chamada de Escherichia coli. A quem não sabe, bactérias apresentam uma porção de DNA circulante que nós denominamos como plasmídio, e esse plasmídio bacteriano foi justamente o grande boom, porque foi utilizado uma recombinação do gene da insulina, utilizando-se um micro-organismo como hospedeiro para fazer a síntese aí dessa proteína, que no caso era a insulina, beleza? Nem preciso dizer a vocês que o fato de ter utilizado-se aí de um micro-organismo super revolucionou e, felizmente, a gente tem agora um tratamento para pacientes com diabetes aí com essa insulina recombinante, beleza? Acredito eu que isso já deva ser de conhecimento de vocês. E aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, mas por que tu está contando essa historinha? Porque o nosso ponto de partida é super entender como que esse processo acontece. Acredito eu que esse fluxograma que eu coloquei aqui já seja conhecido por boa parte de vocês, é o dogma central da biologia, né? Que tem-se que a molécula de DNA pode apresentar a capacidade de se autoduplicar, né, num processo que nós denominamos como replicação. Esse processo, por sua vez, vai ser importante para formar uma nova molécula de DNA, é um processo semi-conservativo, isto é, você conserva uma das fitas, sintetiza uma nova. Acrescido a isso, a molécula de DNA ela pode passar agora por um processo denominado como transcrição, na qual uma dessas fitas é utilizada como molde para produzir moléculas de RNA, tanto funcionais quanto estruturais, dentre as quais eu destaco em especial a molécula de RNA mensageiro, né, que é justamente aquela que vai carrear a informação contida aí no DNA, que por sua vez, num processo posterior denominado como síntese proteica ou tradução, vai formar aqui as proteínas. Embora esteja escrito proteína nesse fluxograma, eu quero que vocês entendam que é proteínas porque a gente tem um processo de splicing alternativo, né? Isto é, você consegue fazer recombinação dos exons e, por sua vez, você forma aí isoformas diferentes. Claro que
Lá na década de 80, em especial, a gente teve aí um conhecimento acerca de um vírus que possuía a capacidade de pegar RNA e transformar em DNA, né, que é o caso aí dos retrovírus. E nesse sentido, o dogma central da biologia sofreu uma modificação, na qual agora a gente tem um processo denominado como transcrição reversa. Isto é, tu pega uma molécula de RNA e transforma em DNA. Isso acaba sendo muito importante porque, caso nós queiramos, por exemplo, fazer algumas amplificações de material genético, a gente pode formar uma coisa denominada como DNA complementar, isto é, você pode pegar uma molécula de RNA, transforma ele em DNA complementar e você amplifica esse material genético. Beleza? Acredito eu que não seja nenhuma novidade, mas por descargo de consciência faço menção a isso. O dogma central da biologia centra-se em pegar a informação contida no DNA e isso vai ser expresso agora sobre a forma de uma proteína. Beleza? E nesse sentido, a gente precisa entender que os genes vão codificar proteínas e dentre as proteínas eu posso mencionar em especial as enzimas, né, que são justamente catalisadores biológicos e nós sabemos lá da bioquímica metabólica que uma via metabólica, isto é, um conjunto de várias reações químicas são desempenhados mediante a presença de enzimas. Então, por exemplo, essa esquematização retirada aqui do Misalva, nada mais é do que a via glicolítica. Então, nós temos aqui a glicose, que vai passar por um aparato de várias reações metabólicas, e essas reações elas são intermediadas obrigatoriamente aí por enzimas. Tudo que está aqui em laranjinha são justamente enzimas que vão pegar aqui um substrato e vai transformar em um produto. Por exemplo, essa primeira reação aqui pega o quê? A glicose sobre a ação da fosfoquinase, transforma isso daqui em glicose 6-fosfato e por aí vai. O mais importante é que dentro do contexto de vias metabólicas a gente vai ter um aparato de várias enzimas e isso acaba sendo importante porque quando se compreende, por exemplo, a dinâmica de um micro-organismo, seja ele uma bactéria, um fungo, uma microalga, ou até mesmo uma planta ou uma célula de mamífero, a gente consegue modular a expressão de alguns produtos metabólicos. E aí, nesse sentido, a pergunta é, beleza, eu fiz esse pequeno contexto de DNA recombinante, contexto de insulina recombinante, de via metabólica, e a pergunta que não quer calar é a seguinte, beleza, o que é engenharia metabólica? A engenharia metabólica é justamente uma área de conhecimento bastante recente, tá? Ela gira em torno dos anos 90, que vai estar basicamente centrada em compreender processos de transferências ou reconstrução de vias metabólicas, ou melhor dizendo, de rotas metabólicas. E nesse sentido, a grande sacada é que quando a gente compreende esse processo de reconstrução ou transferência, a gente consegue fazer a produção de uma ou mais moléculas de interesse. E muito mais além disso, o grande aspecto bastante interessante é que a engenharia metabólica ela vai beber da fonte, por exemplo, da biologia sintética. Então a gente consegue construir circuitos gênicos de maneira a otimizar a produção de um determinado produto de interesse. Ou até mesmo a gente pode pensar no design e na construção de módulos e sistemas biológicos. E nem preciso dizer que isso é a bola do momento, né? Então dá para você fazer bastante coisa interessante. E a pergunta que não quer calar, além do que é a engenharia metabólica, que a gente já concebeu aqui como um processo de transferência ou reconstrução de uma via metabólica, é o seguinte: como que a gente pode fazer determinados projetos utilizando-se da engenharia metabólica? E é bem simples entre aspas, né? A ideia central é primeiro fazer choices, você tem que fazer escolhas. E essa escolha, ela basicamente vai centrar-se no quê? O tipo de célula e o organismo hospedeiro que vai receber essas modificações genéticas. Ou seja, é necessário que você compreenda em qual vai ser o seu qual vai ser o seu organismo modelo para fazer essas modificações. E quais são os principais modelos organismos aí que são utilizados? Fungos, bactérias, leveduras, microalgas, culturas de células de mamíferos, plantas, tudo isso pode ser utilizado.
Claro que, corriqueiramente, o que é mais utilizado, de fato, são bactérias e leveduras em específico, tá? Mas a gente pode utilizar, por exemplo, células de mamíferos quando a gente quer fazer um bioproduto de interesse farmacêutico. E, além disso, é extremamente importante que haja uma quantidade muito refinada de informações e estudos anteriores sobre esse modelo organismo, tá? É necessário que a gente conheça muito bem as particularidades metabólicas, genéticas, estruturais, para que a gente consiga otimizar esse processo de engenharia metabólica. Então, nesse sentido, quando a gente conhece aspectos estruturais, metabólicos, genéticos, a gente consegue utilizar esse micro-organismo como hospedeiro aí para fazer esses projetos de engenharia metabólica. Posto isto, eu quero trazer esse exemplo bastante interessante aqui da utilização de uma levedura. Então vamos pegar essa primeira situação aqui, na qual essa levedura pega um açúcar e através de várias enzimas e genes vai fazer aqui a produção de alguns produtos, né? Como por exemplo esse triângulo laranja e esse quadrado laranja. Entretanto, quando a gente pensa em projetos e pesquisa com engenharia metabólica, eu posso, por exemplo, a priori, usar aqui alguns genes, por exemplo, de um camundongo, para alterar uma determinada rota metabólica, de maneira a qual eu tenho agora a produção de um novo produto que anteriormente não era produzido aí para essa levedura. Então, nesse exemplo, por exemplo, aqui que eu apresento, tem-se, por exemplo, a inserção aqui de um gene de um camundongo e inseriu-se, por exemplo, esse gene aqui de uma água-viva, de maneira a qual essa modificação dessa rota metabólica nos trouxe aqui um novo produto, tá? A ideia central de projetos associados com engenharia metabólica é justamente fazer com que essa levedura engenheirada consiga nos trazer um novo produto mediante a formação de uma nova rota metabólica. Um exemplo muito clássico também aqui interessante é justamente da vanila, tá? Que é justamente um extrato que a gente tem na baunilha. E é interessante ainda acrescentar, nesse caso em específico, que isso daqui é extremamente caro de fazer, tá? Porque a polinização é custosa, a extração é custosa. Para você fazer essa conversão aqui de forma química, você usa muito solvente. E aí, qual que é a ideia agora? Você fazer alguma modificação em um micro-organismo de maneira a qual você consiga otimizar. E detalhe, 97% da vanila que a gente tem disponível comercialmente já utiliza-se aí de engenharia metabólica para viabilizar e otimizar esse processo. Posto isto, a grande sacada é o seguinte, beleza, a engenharia metabólica de fato é essa Coca-Cola toda do deserto? E a resposta é, yes, por quê? Gera maior rendimento, eficiência em um menor custo. Então, tudo que a gente pensa a nível de escalonamento tem que visar alta rentabilidade, eficiência e baixo custo. Acrescido a isso, quando a gente pensa em projetos de engenharia metabólica, a gente pode ter aqui a substituição de uma matriz fóssil por uma renovável e cerca de 60% dos produtos físicos eles podem, ou poderiam, caso houvesse um avanço de projetos na área de engenharia metabólica, serem produzidos via biológica, tá? E, por fim, a gente consegue aqui fazer a criação de uma economia sustentável, e isso está muito alicerçado, por exemplo, dentro dos preceitos da bioeconomia. Então, a engenharia metabólica é interessante pra caramba. É uma coisa fácil de fazer? O fato é que não. A gente não conhece a biologia dos micro-organismos em sua totalidade, e isso acaba por inviabilizar, muitas das vezes, esse processo. Então, a nossa ideia é justamente dar esse overview e nas próximas videoaulas eu comento aqui com vocês aspectos associados em metabolismo heterotrófico, metabolismo autotrófico, vias biosintéticas, para que a gente consiga posteriormente fazer uma prospecção de rotas metabólicas de maneira mais apuradas, tá? As literaturas adotadas foram essas. E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva e um super beijo e até a próxima. Fui!